Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro com Chris Coach no nosso canal. Simples assim. Querido, o nosso tema de hoje está aqui. Aqui, ó, bem aqui atrás. Aliás, nós estamos pisando nesse tema. Que é? A grama, porque a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. Então, você sabe que é uma questão interessante, né? A gente tem a tendência de muitas vezes ficar olhando para o que é do outro e a gente esquece de fazer a nossa parte. E daí a gente olha para o outro com um ar de, entre aspas, inveja e fala assim, olha lá, ele teve sorte, recebeu as coisas da vida e ele foi agraciado e eu não. É verdade também, mas me parece um pouco um discurso de um fracassado, assim, que está perdendo tempo em olhar a grama, perdendo tempo em julgar e não está fazendo o seu próprio trabalho. Legal, ou seja, ele entra num processo que a gente chama de vitimização. O processo de vitimização, ele é vítima das circunstâncias da vida. Ou seja, ele não vê o que precisa ser feito para que a grama dele fique verde. Ele vê sempre o outro. E é engraçado porque ele não consegue enxergar, muitas vezes ele não consegue enxergar o outro e fala assim, olha, o vizinho dele está fazendo a parte dele, então a grama dele está verde. Se eu fizer a minha parte, a minha grama vai ficar verde também. Se ele tivesse esse olhar, aumentaria consideravelmente a chance dele poder cuidar da grama dele e ficar verde. Todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas ninguém vê os tombos que eu levo. Porque você está julgando muitas vezes a grama do vizinho, está julgando o resultado, mas muitas vezes não está compreendendo ou conseguindo ver o todo. É exatamente isso. E uma coisa que me chama bastante atenção, Vina, que me remete ao seguinte, é a comparação. Você pode comparar, por exemplo, banana com maçã? Não. Você pode comparar a grama do seu vizinho com a sua grama? Então, na medida em que a gente está usando essa metáfora e que o sol deve ser incidente no mesmo tanto, que são duas casas próximas, tudo isso na nossa metáfora, Ok. Mas eu acho que também o acesso à água, tudo mais, eu acredito que você possa comparar. Então, mas será que é só o sol que conta nessa história? Será que é só a chuva que conta nessa história? E aí, então, você está falando especificamente de dedicação. De dedicação, de disciplina, de independente do que o outro tem ou não tem, o que está no meu controle, o que eu consigo fazer. Percebe, para você ver, um julgamento, um pré-julgamento, ele é fruto de um processo de comparação. Sim. Então, primeiro eu me julgo, eu julgo o outro em relação a mim e eu tomo decisões na minha vida em relação ao outro. E muitas vezes a mesma coisa acontece com a grama do vizinho. Que legal que ele fez isso. Tem alguma coisa que eu posso aprender que ele fez? Levando isso para o ambiente de trabalho, é aquele camarada que talvez tenha feito 5 minutos a mais do trabalho, mais concentrado enquanto você for entrar numa rede social. Por exemplo, ou aquele cara que quer, por exemplo, um novo emprego e ele está atualizando o perfil de uma rede social que ajude ele a ter um determinado emprego, por exemplo. Ao invés de ficar em casa falando assim, mas eu mandei 10 currículos 2 meses atrás e ninguém me chamou. Aí que está a diferença. A diferença é, tem alguma coisa que eu posso aprender que ele fez? Tem, deixa eu fazer. Se não tiver, eu preciso pegar a minha grama e cuidar da minha grama. Eu preciso colocar foco e objetivo, e disciplina e determinação na minha grama para ela ficar verdinha também. Eu tenho que cuidar daquela parte que é do meu terço, ou seja, da parte que eu tenho controle para realizar, para não perder tempo olhando a grama do vizinho, e sim investir tempo cuidando da minha grama. Tudo que você realiza não depende 100% de você. Tem uma parte que é sua e você tem que realizar 100% dela. Mas para o resultado acontecer, tem uma parte que depende de você e tem uma parte que depende de outra pessoa e tem uma parte que depende do externo, da vida, que você não tem controle. Então tem que cuidar da sua parte que você tem controle e realizar. Da terça parte que você tem. 1/3 que você tem controle, exatamente. Certo, Vini? Certo. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, aliás, nós que agradecemos. Você pode continuar participando do nosso canal, nos enviando perguntas e também nos enviando, de repente, vídeo perguntas, né? A gente vai gostar de receber. Com certeza. Valeu, até o nosso próximo encontro. Até.